Bem, pessoal, esse vídeo é para a gente aprender um pouco sobre densidade de materiais. E para aqueles que já sabem, relembrar um pouco sobre densidade de materiais. Aí se pergunta, mas para que precisa saber de densidade de materiais? A gente quase não usa isso. Na verdade, a gente usa praticamente no dia a dia. E agora que nós vamos fazer a CNC, temos que estar mais familiarizado ainda com elas. Então vou dar um exemplo a vocês aqui. Supondo aí que você vai fazer a sua CNC e ela vai ter uma área útil aí, vai ter uma mesa aí de 250 milímetros por 500 milímetros. Então 25 centímetros por 50 centímetros. E você vai usar uma determinada chapa aí que tem uma altura de 10 milímetros. Qual é o peso desse material que você vai colocar aí? Se você vai escolher ferro, vai escolher alumínio, qual vai ser o peso deste material aí? Ou às vezes você vai comprar um determinado material e a pessoa vai e diz a você lá, olha, o peso deste material é tantos reais por quilo. Mas você quer uma peça que tem uma medida de 1 metro por, digamos aí, 25 centímetros, de largura por 1 metro por 10 milímetros. E agora para você saber quantos quilos pesa essa sua peça, para você ter uma base daquilo que você quer, fazer igual um amigo que eu tenho e checar a sua carteira se cabe lá dentro do seu bolso essa coisa aí. Então a densidade de materiais tem vários usos. No caso você vai pegar uma determinada barra de ferro, botar na sua máquina para trabalhar, você tem uma ideia de quanto aquilo pesa. Então existe a tabela de densidade de materiais. Vou mostrar para vocês aqui. Então a tabela de densidade de materiais ela é feita em gramas por centímetro cúbico. Então cada centímetro cúbico de determinado material vai ter um determinado peso. A gente às vezes tem o costume de dizer assim, nossa, pesa mais do que chumbo. Mas o chumbo não é o material mais denso que tem, né? Os materiais mais denso que o chumbo ainda é o ouro, que chega a pesar quase 2 vezes que o chumbo. Depois vem o irídio, o ósmio, que é também aproximado aí. Então olha aqui a densidade do chumbo, 11,30. Ou a densidade do ouro, 19,28. Então vocês veem que é quase 2 vezes o peso do chumbo, a densidade do chumbo. Então a densidade não está muito relacionada ao volume. A gente pode ter aí um material que tem um volume enorme, digamos assim, o isopor, e ter uma densidade muito baixa. E ter um volume muito pequeno aí, uma quantidade de chumbo, por exemplo, ou de ouro, e ter uma densidade bem mais alta. Quando a gente for pesar, tem aquela questão, né? Qual pesa mais? O chumbo ou a pena? E vem aquele caso que os pesos são iguais, o que muda ali é a questão de volume. Então vamos voltar à densidade do nosso material. Então supondo que nós vamos fazer essa bancada dela aí, essa mesa de alumínio. Então temos que conhecer a densidade do alumínio e assim vamos determinar este peso dele. Então o alumínio tem 2,70, 2 gramas, 70 por 1 milímetro cúbico, ou melhor, por 1 centímetro cúbico. Então, como nós conhecemos e sabemos que 1 centímetro cúbico do alumínio pesa 2,7 gramas, agora nós podemos determinar o peso do nosso material. Então vamos lá. Supondo que a nossa peça tenha 250 milímetros, 25 centímetros por 50 centímetros. Então vamos aqui. Então a área da nossa peça ela vai ter 25 centímetros vezes 50 centímetros. Então vamos ter uma área de 1.250 centímetros. Agora, vezes a densidade do material, que é 2,7 gramas, né? Então, se é menor que 1 grama, né? É menor do que 900 gramas e é menor do que 10 gramas. Então, 2,7 gramas é igual a 3,350 gramas. Então, esse aí vai ser o peso do nosso material. Sabendo isso aqui, a gente já vai saber o valor em dinheiro que seria se fôssemos comprar.
Na média, o alumínio ele tá essa média aí de 25 a 28 em alguns lugares. O quilo de alumínio é novo, digamos assim. Alumínio usado tem lugares que o pessoal vende de 8 a 15 reais. Depende do tipo de lugar aí, aquele alumínio a retalho lá que acha as sobras. Então, supondo que essa peça aí seja de 28 kg, o lugar mais caro que eu pesquisei, então vai dar R$ 94 reais. E tem mais o frete. Então, quando vocês for comprar no Mercado Livre, vocês já vão ver ali mais ou menos o peso daquele material que você vai comprar. E dividindo aquele peso pelo dinheiro lá, você vai saber mais ou menos aí quanto é que estão lhe cobrando por quilo aquele material, né? Você pega, digamos aí que deu 200 reais, você pega e divide pela quantidade de peso, né, que deu lá, 2 kg ou 3 kg. E aí você vai saber quanto é que está lhe cobrando por quilo desse material para você ter uma média, a proporção, se está muito caro ou está dentro da média dos preços nos lugares de venda. Então, com isso aqui nós já sabemos aí o peso desse material. Mas e se esse material fosse um material diferente? Bastaria nós ver a densidade desse material para que a gente encontrasse o peso. Mas supondo aqui que esse material que eu queira ver a medida não tem exatamente 1 centímetro. A espessura dele aqui não seja 1 centímetro. Como eu calcularia? Mesma coisa, então vamos ver aqui, olha. É 25 centímetros vezes 50 centímetros e vezes aqui a área dele lá, que não é 10 milímetros, né? É 5 milímetros. Não é 1 centímetro, é meio centímetro, vezes 0,5. Então, nós vamos ter a metade do que tínhamos antes. Então, com este valor aqui, agora vamos saber quanto seria o peso dele se fosse só 5 centímetros. Vezes 0,0027, que é a densidade do nosso material. Dá 1,6 kg e pouco aí. A densidade do alumínio ela pode variar um pouco de acordo com a mistura que tem nesse alumínio, mas a aproximação aí que é colocada é 2,7. Então não varia tanto assim em quantidades pequenas, só em quantidades muito grandes que vai variar aí de 1 kg, 2 kg, a depender dessa quantidade. Sempre há uma variação do material. A densidade dele pode mudar. A exemplo mesmo, o alumínio fundido pode ter mais poros, ser mais poroso e ser um pouco mais leve. Então, se nós fôssemos ver outro tipo de material, bastaria ver a densidade deste material. E também a gente conhecer as medidas de área, né? A medida de área aqui de um quadrado ou de um retângulo. Então, basta a gente fazer a base dele vezes o comprimento, né? E vezes essa altura aqui. No caso, que era 1 centímetro, nós não precisaria ver, porque estamos calculando em centímetros. Mas se fosse 2 centímetros, teria que fazer vezes 2 centímetros para a gente saber a área toda em centímetros. Mas e quando esse material nosso é um material cilíndrico? Então temos que ter um conhecimento de como medir um cilindro para que nós possamos ter uma base de peso desse material ali. A gente vai comprar para ver se cabe dentro daquele orçamento e se não vai ficar muito pesado para aquele trabalho que vamos fazer. Porque muitas vezes queremos comprar aí, digamos, um tarugo de ferro. E aí, será que ele vai ficar muito pesado? Será que vai caber dentro do meu orçamento e dentro da minha base lá vai suportar a estrutura que eu fiz, vai suportar esse material? Então vamos ter o conhecimento aqui agora. Primeiro vamos encontrar a área desse material e depois nós vamos achar o peso dele, conhecendo a densidade desse material. Vamos supor que seja ferro esse aqui agora. Vamos supor que esse seja um tarugo de ferro que nós queremos usar aí. Então esse tarugo de ferro ele tem 10 centímetros de área por 1 metro, 10 centímetros por 100 centímetros, ou 100 milímetros por 1000 milímetros. Então vamos caçar aqui agora uma fórmula para a gente determinar quantos centímetros cúbicos tem aí dentro desse material para a gente poder ter uma noção da densidade dele, do peso dele. Então, para saber a área desse cilindro aí, como ele é todo fechado, é um cilindro sólido, então a fórmula é essa: π vezes r ao quadrado vezes h.
H é aquele comprimento dele lá, R é o raio dele. Se ele tem 10 centímetros, então o raio dele é 5 centímetros. Então, resolvendo primeiro o que está entre parênteses nas fórmulas, né? Então 5 vezes 5, que é o quadrado, né? Ele vezes ele. Então vamos ter 25. Agora vezes π. Π, o mínimo é 3,14. Então 25 vezes π, que é 3,14. Então temos 78,5. Agora vezes h, vezes 100. Vezes 100. Então deu 7.850. Considerando que fosse de alumínio, nós ia ter um peso aí de 21 quilos. Agora, e se fosse de ferro, esse material? Então, para isso, basta a gente ver que a densidade do ferro. A densidade do ferro é 7,87. Então está aqui, 787 a densidade do ferro. Então ia ser 61 quilos. Já dá para a gente ter uma noção aí, de acordo com o preço do material, para a gente saber quantos quilos nós vamos comprar e quanto nós vamos pagar em dinheiro e se vai caber tudo dentro daquele orçamento nosso ali, em questão do lugar que vai ficar esse material, em questão de transporte, tudo aí, para a gente ter essa base. Então, pessoal, a gente ter noções básicas sobre densidade de materiais e área é muito importante para nós que trabalham assim, nessa área de cortar ferro, soldar, fazer alguma estrutura. Então a gente já tem uma média, nem aquele cálculo nem sempre é preciso por causa que pode variar um pouco, mas a gente tem um dado aproximado daquilo que a gente quer fazer, uma determinada estrutura, quanto aquilo vai pesar para a gente ter uma noção. Então, quando nós sabemos a densidade do material e quando nós sabemos medir esse material em centímetros, ali certinho, de acordo com o tipo de material, cada material tem, de acordo com o formato desse material, tem uma regrazinha para a gente fazer a medida dele. Então vocês viram aí nesse a medida do cilindro e a medida do retângulo, de um quadrado que fosse. A gente já saberia fazer fácil a medida desse material. Então os materiais que a gente mais mexe na oficina são esses materiais aí, né? Então a gente conhecendo a densidade de cada um deles, eu vou deixar essa tabela lá na biblioteca para vocês baixarem lá. Então eu vou colocar lá o nome lá da pasta, pesos e medida de materiais. Aí vocês basta entrar lá e vai achar a tabela. Então alguma outra tabela que estiver relacionada a esse assunto que a gente comentar aqui, vai estar lá também. Se vocês quiserem complementar isso aqui, quem tem mais conhecimento nessa área aí, esteja à vontade, ou para corrigir algo aí que a gente esqueceu e errou. Então muito obrigado a vocês, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.